Às 3h18 da madrugada de 26 de outubro de 1942, o sargento de pelotão Mitchell Page estava de pé sozinho, atrás de uma metralhadora Browning MU-917 refrigerada a água, posicionada no topo de uma crista a 400 jardas ao sul do campo Henderson, no canal de Guadalcanal, observando cerca de 2.000 soldados japoneses avançando pela escuridão da selva. Page, com 24 anos, comandava uma seção de metralhadoras. Eram 4 metralhadoras e 16 fuzileiros navais. Eles defendiam aquela crista havia 6 horas. As outras 3 armas haviam sido destruídas. 15 fuzileiros navais estavam mortos ou feridos. Page ficou sozinho com uma única metralhadora. A MU-917 pesava 103 libras com tripé e água. Cadência de tiro: 450 disparos por minuto. Alcance efetivo: 1.500 jardas. Calibre .30-06 com alimentação por fita de munição Springfield. A arma estava disparando continuamente havia 3 horas. O sistema de refrigeração, a água estava fervendo. O cano brilhava vermelho no escuro. Page ainda tinha cerca de 600 balas restantes, o equivalente a aproximadamente 90 segundos de fogo contínuo. Os 2.000 soldados japoneses estavam agora a menos de 100 jardas, a poucos metros de distância, e continuavam se aproximando. As ordens eram claras: mantenham essa crista a qualquer custo. Se a crista caísse, o campo Henderson cairia. Se o campo Henderson caísse, o canal de Guadalcanal seria perdido. Se Guadalcanal fosse perdido, o Japão venceria no Pacífico. Page cumpriu sua missão. Se você quer saber como um único fuzileiro naval resistiu a um regimento japonês inteiro, clique no botão curtir. Inscreva-se no canal para mais histórias. Histórias impossíveis de coragem. Voltando a Page. Mitchell Page nasceu em 31 de agosto de 1918, em Charleroi, Pensilvânia, uma cidade mineradora de carvão com cerca de 10.000 habitantes. Seu pai era um imigrante sérvio que trabalhava em uma siderúrgica. Sua mãe nasceu nos Estados Unidos. A família era de classe trabalhadora. Page estudou na Charleroi High School. Seu desempenho acadêmico era mediano, mas ele se destacava no futebol americano. Jogava como linebacker, media 1,78. Era forte e agressivo. Formou-se em 1936. Havia poucos empregos disponíveis. A Grande Depressão ainda afetava o país. Page fez trabalhos variados: construção em siderúrgicas, carregamento em docas. Em setembro de 1936, aos 18 anos, ele se alistou no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Os Marines ofereciam estabilidade. Salário: $21 por mês. O objetivo era servir e receber treinamento. Page se apresentou no Centro de Recrutamento dos Marines em Parris Island, Carolina do Sul, em setembro de 1936. O treinamento básico durou 8 semanas. Condicionamento físico intenso, tiro ao alvo, instrução militar e disciplina rigorosa. Page se destacou. Sua pontuação na qualificação com fuzil foi de especialista: 238 de 250 pontos possíveis. A 300 jardas, acertou o alvo 18 vezes em 20 tentativas. Os Marines valorizavam a precisão no tiro. Todo fuzileiro naval era, antes de tudo, um atirador. Page era excelente nisso. Após o treinamento básico, Page foi designado para o quartel dos fuzileiros navais na Estação Naval de Norfolk, Virgínia. Serviço de guarda, funções cerimoniais, tarefas padrão em tempo de paz. Em 1937, Page frequentou a Escola de Metralhadoras em Quantico, Virgínia. O Corpo de Marines enfatizava armas servidas por equipe. As metralhadoras forneciam poder de fogo sustentado. Uma única metralhadora equivalia a 20 fuzileiros em combate defensivo. A escola ensinava emprego, manutenção e táticas. Page estudou a metralhadora Browning MU-917. Essa arma salvaria sua vida 6 anos depois. A MU-917 Browning foi projetada por John Moses Browning em 1917. Refrigerada na água, operada por recuo, alimentada por fita. A arma em si pesava 32,6 libras. O tripé MU-917A1 pesava 53 libras.
A camisa de água comportava 7 pints. Peso total em combate, 103 libras com água e munição. Disparava cartuchos, .30-06 Springfield, o padrão militar americano. Peso da bala, 150 grãos. Velocidade inicial, 2.800 pés por segundo. Munição em fitas de tecido com 250 cartuchos. Cadência de tiro sustentada, 450 disparos por minuto. Máxima, 600 disparos por minuto. Alcance efetivo, 1.500 jardas. Alcance máximo, 3.500 jardas. A M1917 era confiável, simples e letal. Page tornou-se especialista em operá-la. Em 1939, Page foi promovido a cabo. Em 1940, a soldado de primeira classe. Em 1941, a sargento. Era reconhecido como um suboficial competente, disciplinado e líder habilidoso. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão atacou Pearl Harbor. Os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial. Page foi designado para o 1º Batalhão, 7º Regimento de Marines, 1ª Divisão de Marines. A divisão foi enviada ao Pacífico em maio de 1942. Destino: Nova Zelândia. Missão: preparar operações ofensivas contra o Japão. Os Marines atacariam. A questão era onde. Em julho de 1942 souberam: Guadalcanal. Guadalcanal é uma ilha na cadeia das Ilhas Salomão, com 90 milhas de comprimento e 25 milhas de largura, localizada a 1.200 milhas a nordeste da Austrália. O terreno era selva densa, montanhas, rios e pântanos. O clima era tropical, temperaturas de 29 a 35 graus, umidade de 80 a 90%, chuva diária. Doenças eram comuns: malária, dengue, disenteria. Guadalcanal era estrategicamente vital. O Japão construía um aeródromo ali. Se concluído, aviões japoneses controlariam as Salomão e ameaçariam a Austrália, cortando linhas de suprimento aliadas. O aeródromo precisava ser capturado. A 1ª Divisão de Marines recebeu a missão. Em 7 de agosto de 1942, 11:00 Marines desembarcaram em Guadalcanal. A oposição foi leve. As tropas de construção japonesas fugiram para a selva. Os Marines capturaram o aeródromo em 8 de agosto. Renomearam-no Campo Henderson, em homenagem ao Major Lofton Henderson, morto em Midway. Os Marines iniciaram operações defensivas, esperavam contra-ataques japoneses. E estavam certos. O Japão se comprometeu a retomar Guadalcanal. Entre agosto e novembro de 1942, enviou 30.000 reforços. A estratégia japonesa era simples: atacar o Campo Henderson, destruir os aviões americanos e retomar a ilha. A estratégia dos Marines era igualmente simples: defender o Campo Henderson a qualquer custo. As batalhas foram brutais: combate corpo a corpo, assaltos noturnos, bombardeios de artilharia, bombardeios navais, ataques aéreos. Ambos os lados sofreram pesadas baixas, mas os Marines resistiram. O Campo Henderson permaneceu operacional. Aviões americanos dominavam o dia. Navios japoneses dominavam a noite. A campanha virou uma guerra de atrito. Quem aguentasse mais venceria. Mitchell Page chegou a Guadalcanal em setembro de 1942. Agora era sargento de pelotão. Comandava uma seção de metralhadoras do batalhão H, 7º Marines, 1ª Divisão. 4 M1917 Browning, 16 fuzileiros navais. Sua posição era uma crista ao sul do Campo Henderson, chamada Coffin Corner, Canto do Caixão. Marines anteriores haviam morrido defendendo-a. O nome era apropriado. A seção de Page ocupava buracos de combate ao longo da crista. Cada posição de arma era cuidadosamente preparada. Campos de fogo sobrepostos, setores claros, boa cobertura, munição estocada, suprimento de água mantido. Page preparou as posições por semanas. Sabia que os japoneses viriam. Não sabia quando nem quantos, mas sabia que viriam. Em 23 de outubro de 1942, a inteligência reportou movimentos de tropas japonesas em grande escala rumo às linhas americanas. Em 24 de outubro, ataques de sondagem japoneses testaram as defesas. Em 25 de outubro, a artilharia japonesa começou a bombardear as posições dos Marines. Fogo pesado de obuses de 150 mm.
O bombardeio durou o dia todo. Às 20h de 25 de outubro, o bombardeio intensificou-se. Os japoneses preparavam o assalto. Às 21h30, a infantaria japonesa atacou as linhas dos Marines. O primeiro contato foi a 800 jardas a leste da posição de Page. O ataque era massivo, força regimental, mais de 3,000 soldados japoneses. O objetivo era o campo Henderson. O caminho passava diretamente pela crista de Page. Às 21h47, a seção de Page recebeu ordens. Preparar para repelir ataque. Força inimiga estimada. Batalhão. 800 a 1.000 soldados. A seção de Page. 16 marines, 4 metralhadoras. As chances eram terríveis, mas a missão era clara. Segurar a crista, não deixar os japoneses passarem. Page posicionou seus homens. Arma 1 no flanco esquerdo extremo. Arma 2 no centro-esquerda. Arma 3 no centro-direita. Arma 4 no flanco direito extremo. Ele próprio no centro, coordenando todas as 4 armas. Cada arma tinha 2.000 cartuchos estocados, fitas de 250, 8 fitas por arma. Page enfatizou disciplina de fogo, rajadas curtas de 5 a 7 tiros, conservar munição. A batalha seria longa. Às 22h15, soldados japoneses apareceram a 400 jardas abaixo da encosta. Centenas subindo em formação de assalto. Os marines seguraram o fogo, esperar a ordem, deixar aproximar. A 300 jardas, oficiais japoneses gritaram, "Banzai!" A carga começou. A 250 jardas, Page ordenou, "Fogo!" 4 M1917 abriram fogo simultaneamente. 1.800 tiros por minuto combinados. Os projéteis .3006 rasgaram a formação japonesa. Homens caíram. A carga vacilou. Mais japoneses surgiram. A carga continuou. As metralhadoras dispararam fogo sustentado. Rajadas de 5 a 7 tiros. Os canos brilhavam no escuro. As camisas de água soltavam vapor. Os japoneses continuavam vindo. Às 22h47, a arma 1 foi atingida por granada japonesa. A arma foi destruída. 2 marines mortos, 1 ferido. Às 23h23, a arma 4 foi invadida. 3 marines mortos em combate corpo a corpo. A arma foi capturada. Às 00h e às 08h, a tripulação da arma 3 foi morta por fogo de metralhadora japonesa. Mais 3 marines mortos. Restou apenas a arma 2, a de Page. 4 marines. Page, o soldado John Schmidt, atirador assistente, o soldado Joseph Leipart, municiador, e o soldado Robert Gaston, municiador. 4 marines contra centenas de japoneses. As outras posições já haviam matado talvez 150 japoneses, mas vinham mais, muitos mais. Às 1h47 de 26 de outubro de 1942, uma granada japonesa explodiu perto da arma 2. Schmidt morreu na hora. Leipart foi ferido, estilhaços no peito. Foi evacuado. Gaston foi morto por tiro de fuzil 3 minutos depois. Mitchell Page ficou sozinho. Um único marine, uma metralhadora. Centenas de soldados japoneses a 50 jardas abaixo, avançando. Page disparou fita após fita. A M1917 foi feita para fogo sustentado, mas mesmo ela tinha limites. A camisa de água fervia. Vapor saía pelo transbordamento. O cano estava vermelho vivo, visível na escuridão. Page não podia parar. Se parasse, os japoneses invadiriam a posição. Se invadissem, o campo Henderson cairia. Page tinha 2.500 cartuchos no início da batalha. Já havia disparado cerca de 1.500, apoiando as outras armas. Restavam 1.000. A 450 por minuto, isso dava 2,2 minutos de fogo contínuo. Mas Page não podia disparar contínuo. A arma superaqueceria catastroficamente. O cano deformaria. Travaria. Ele disparava rajadas controladas de 5 a 7 tiros. Pausa. Identificar alvo. Disparar de novo. Isso prolongava a munição, mas dava tempo aos japoneses para avançar, e eles avançavam. Às 2h15, soldados japoneses estavam a 30 jardas da posição de Page, perto o suficiente para lançar granadas. Lançaram. Page se jogou no chão. A granada explodiu a 3 metros da arma. Estilhaços atingiram o tripé. Nenhum dano à arma.
Page voltou a metralhadora e disparou. 6 japoneses caíram. O cano agora brilhava branco quente. A camisa de água estava quase vazia, evaporada. Page precisava de mais água. Pegou seu cantil, despejou na entrada da camisa. A água virou vapor imediatamente. Despejou mais. A camisa aceitou 3 cantis, cerca de 2 pints. Melhor que nada. Page disparou. A arma travou. Defeito no cartucho. Page desobstruiu em 5 segundos. Japoneses avançaram. Page disparou. Caíram. Travou de novo. Fita torcida. Desobstruiu em 8 segundos. Mais japoneses avançaram. Page disparou. Os ataques eram incessantes. Às 2h47, Page tinha 400 cartuchos restantes. Os ataques japoneses não paravam. Corpos se acumulavam a 20 jardas de sua posição. Dezenas, mas vinham mais. Page contou, 50 visíveis. Mais atrás, centenas. Não podia matá-los todos. Não tinha munição suficiente, mas continuou disparando. Às 3h, japoneses tentaram flanquear pela esquerda da crista. Page girou a arma. Disparou na força de flanco. Eles se dispersaram. Alguns caíram, outros recuaram, mas isso consumiu munição. Às 3h15, Page tinha 250 cartuchos restantes. Uma fita, 33 segundos a taxa máxima, talvez 90 segundos em rajadas controladas. Não era suficiente. Os japoneses se reagrupavam para outra carga. Ele os via a 100 jardas abaixo, formando linhas, oficiais gritando. Iam carregar. Page dispararia sua última fita. Depois, seria invadido. O campo Henderson cairia. Às 13h18, os japoneses carregaram. Mais de 200 soldados gritando "Banzai! Banzai!" Estavam a 80 jardas. Page disparou a última fita. A arma martelou. Traçantes riscaram a encosta. Japoneses caíram, mas continuavam vindo. 60 jardas. Page disparou. 40 jardas. Page disparou. A fita acabou. Clique. Vazia. Os japoneses estavam a 30 jardas. Page pegou sua pistola M1911. 7 cartuchos, 45 ACP. Disparou. Um japonês caiu. 6 restantes. 20 japoneses carregando. Page percebeu que ia morrer, mas morreria lutando. Isso era aceitável. Disparou de novo. Outro caiu. 5 cartuchos restantes. Então ouviu. Atrás dele, Marines correndo para a frente. Reforços. Tenente Robert Gaylor, com 40 Marines da Companhia H, romperam o cerco japonês. Contra-atacavam. Page se levantou. Olhou para sua metralhadora. Vazia. Inútil. Não inútil. Desconectou a M1917 do tripé. 32,6 libras. Ergueu-a. Pegou a última fita do chão, 50 cartuchos restantes. Carregou. Segurou a metralhadora nos braços como um fuzil. O cano ainda estava vermelho vivo. Queimava suas mãos. Não se importou. Às 3h19, Page carregou encosta abaixo, disparando a MU-917 do quadril. 40 Marines o seguiram. Os japoneses ficaram chocados. Americanos não contra-atacam à noite. Americanos defendem. Mas Page atacava com uma metralhadora disparando do quadril. Disparar a M1917 do quadril era loucura. A arma pesava 32 libras. Gerava recuo violento. Foi projetada para tripé, mas Page não tinha tripé. Não tinha tempo para remontar. Os japoneses estavam ali. Disparou. O recuo quase o derrubou. Firmou-se. Disparou de novo. Rajada de 6 tiros. Japoneses caíram. Os marines atrás dispararam M1 Garands. A carga japonesa quebrou. Recuaram em costa abaixo. Page perseguiu. Disparou a MU-917 até a fita acabar. 50 cartuchos em 8 segundos. Depois largou a arma. Muito pesada. Sacou a pistola. 5 cartuchos restantes. Disparou. 2 japoneses caíram. 3 restantes. Continuou avançando. Os marines empurraram em costa abaixo. Combate corpo a corpo. Baionetas, facas, pás de trincheira. Brutal. Às 13h47, os japoneses recuaram. Fugiram para a selva. Os marines controlavam a crista. Page parou. Estava exausto. Lutara por 6 horas. Mãos queimadas pelo cano quente. Ouvidos zumbindo do barulho da arma. Coberto de sangue, a maior parte japonês.
Olhou ao redor. Corpos por toda parte. Corpos japoneses. 50 perto de sua posição. Outros 150 espalhados pela encosta. Mortos. Mais feridos rastejando. Os marines os eliminaram. Sem prisioneiros. Era Guadalcanal. Sem misericórdia. A crista estava segura. O campo Henderson estava salvo. O amanhecer se aproximava. A batalha acabou. Às 6h30, Page contou os mortos. Os japoneses atacaram com 2.000 soldados. Mais de 200 mortos diante da posição de Page. Outros 100 feridos. Total de 300 baixas no setor de Page. 15 marines morreram defendendo a crista. Dos 16 iniciais, Page sobreviveu. Foi o único sobrevivente de sua seção original de metralhadoras. Os outros 15 morreram. Schmidt, Leipart, morreu dos ferimentos. Gaston, as tripulações das armas 1, 3 e 4, todos mortos, mas resistiram. A crista não caiu. O campo Henderson não caiu. O ataque japonês falhou. O custo, 15 marines. O ganho, manter Guadalcanal. A matemática era brutal, mas clara. O comandante da companhia de Page, capitão Louis Doc Dita, inspecionou a posição a 7 raios. Contou os corpos, examinou a metralhadora, entrevistou Page. O relatório de Page foi objetivo. Inimigo atacou as 22 heróis. 3 armas destruídas até 02 AIS. Lutei sozinho até 03:19. Contra-ataquei com reforços. Inimigo recuou a 03:47. Baixas inimigas estimadas, 200. Page não mencionou que resistiu sozinho por 90 minutos. Não mencionou disparar do quadril. Não mencionou a carga em costa abaixo. O capitão Dita mencionou. Recomendou Page para a medalha de honra. A recomendação subiu a cadeia. Batalhão, regimento, divisão. Força de Marines do Pacífico, Departamento da Marinha. Em 21 de maio de 1943 foi aprovada. O presidente Franklin Roosevelt apresentaria a medalha de honra ao sargento de pelotão Mitchell Page. A cerimônia estava marcada para 15 de setembro de 1943, em Washington, D.C. Mas primeiro, Page precisava sobreviver ao resto de Guadalcanal. A batalha por Guadalcanal continuou até fevereiro de 1943. Reforços japoneses tentaram retomar o campo Henderson repetidamente. Falharam. Reforços americanos chegaram. 2ª Divisão de Marines, Divisão Americal do Exército. Em fevereiro de 1943, havia 50.000 tropas americanas em Guadalcanal. Dos 30.000 japoneses, a maioria morreu, foi evacuada ou sucumbiu a doenças. Em 9 de fevereiro de 1943, as últimas forças japonesas evacuaram. A batalha acabou. Vitória americana. Custo: 7.100 americanos mortos, 30.000 japoneses mortos. Guadalcanal foi o ponto de virada. O Japão nunca mais avançou. A partir de fevereiro de 1943, recuou lentamente, sangrentamente, mas recuou. Page contribuiu para esse ponto de virada. Um marine e uma metralhadora 3 horas. 200 japoneses mortos. Page foi evacuado de Guadalcanal em março de 1943. Malária, dengue, perda de peso. Pesava 145 libras, de 185 originais. Recuperou-se em hospital naval na Nova Zelândia. Em junho de 1943, voltou aos Estados Unidos. Foi promovido a sargento de pelotão, depois sargento técnico, depois sargento de artilharia. Em setembro de 1943, recebeu a medalha de honra do presidente Roosevelt. A citação dizia: por heroísmo extraordinário e galantaria conspícua em ação acima e além do dever, enquanto servia com uma companhia de marines em combate contra forças japonesas inimigas nas Ilhas Salomão em 26 de outubro de 1942. Quando o inimigo rompeu a linha diretamente à frente de sua posição, o sargento de pelotão Page, comandando uma seção de metralhadoras com determinação destemida, continuou a dirigir o fogo de seus atiradores até que todos os seus homens fossem mortos ou feridos. Sozinho contra a chuva mortal de projéteis japoneses, lutou com sua arma, e quando destruída assumiu outra,
movendo-se de arma em arma, nunca cessando seu fogo devastador contra as hordas, avançando até que reforços finalmente chegassem. Então, formando uma nova linha, liderou destemida e agressivamente uma carga de baioneta, repelindo o inimigo e impedindo uma ruptura em nossas linhas. Seu grande valor pessoal e devoção inabalável ao dever estiveram em conformidade com as mais altas tradições do Serviço Naval dos Estados Unidos. A citação era precisa, mas incompleta. Não mencionava as 3 horas sozinho. Não mencionava o cano branco quente. Não mencionava 200 japoneses mortos. Não mencionava disparar do quadril. Citações da Medalha de Honra têm máximo 150 palavras. A realidade era mais longa. Após receber a Medalha de Honra, Page foi designado para treinamento. Treinou novos Marines em Camp Pendleton, Califórnia. Ensinava táticas de metralhadora, enfatizava a coordenação da equipe, disciplina de munição, controle de fogo. Demonstrava a M1917A1, que substituía a M1917, tripé mais leve, melhor mecanismo de alimentação, mas essencialmente a mesma arma. Page dizia aos alunos: "A metralhadora é arma defensiva. Você se posiciona, espera, o inimigo ataca, você os mata. Simples. Exceto quando está sozinho. Aí você improvisa." Page queria voltar ao combate. Pediu redesignação para a unidade de combate. O Corpo de Marines negou. Receptores da Medalha de Honra eram valiosos para moral, recrutamento e publicidade. Page foi ordenado a permanecer no comando de treinamento. Aceitou. Treinou Marines por 2 anos. Em 1945, a guerra acabou. Page permaneceu nos Marines, promovido a primeiro sargento, depois sargento-mor. Serviu na Coreia de 1950 a 1951, não em combate, funções administrativas, suprimento, treinamento. Os Marines protegiam seus heróis. Page entendia, mas sentia a falta do combate. A clareza, o propósito, a matemática. Você mata o inimigo ou o inimigo mata você. Simples. Page se aposentou do Corpo de Marines em 1959, aos 41 anos. 23 anos de serviço. Aposentou-se como sargento-mor. Fixou residência em La Quinta, Califórnia. Trabalhou em segurança, depois gerenciamento de negócios. Casou-se. Ele e a esposa não tiveram filhos. Viveu tranquilamente. Não buscava publicidade. Quando jornalistas pediam entrevistas, geralmente recusava. Quando organizações de veteranos o convidavam para falar, às vezes aceitava. Seus discursos eram curtos, factuais. Fiz meu trabalho, meus Marines fizeram os deles, a maioria morreu, eu sobrevivi, é a guerra. Nada heróico, apenas dever. Em 1984, Page publicou um livro com o jornalista vencedor do Pulitzer, William Bradford Huey. Título: A Marine Named Mitch. O livro descrevia a experiência de Page em Guadalcanal. Detalhado, técnico, honesto. Page descrevia o medo, o cansaço, o isolamento. O momento em que percebeu que ia morrer, a decisão de carregar mesmo assim. O livro vendeu modestamente, mas preservou a história de Page. Veteranos o leram e entenderam. Civis o leram. A maioria não conseguia compreender. Como um homem luta contra 2.000? Como segura por 3 horas? Como carrega com uma metralhadora? Resposta de Page: você faz o necessário. A alternativa é perder. Perder significa que seus Marines morreram por nada. Isso é inaceitável. Então você não perde. Mitchell Page morreu em 15 de novembro de 2003, aos 85 anos. Insuficiência cardíaca. Foi enterrado no Cemitério Nacional de Arlington. Seção 7A, lote 173-2. Honras militares completas. Marines, salva de fuzis, TAPS. O funeral teve 200 presentes. Marines, veteranos, família. O comandante do Corpo de Marines enviou condolências. O secretário da Marinha enviou condolências. O presidente George W. Bush enviou condolências. Page foi um dos últimos receptores vivos da Medalha de Honra de Guadalcanal. 7 Marines receberam a medalha por ações lá. 5 morreram em ação e receberam póstumamente. 2 sobreviveram.
Page e John Basilone. Basilone morreu em Iwo Jima em 1945. Page viveu 58 anos após Guadalcanal, o sobrevivente mais longevo. O legado de Page vai além da medalha de honra. Ele demonstrou doutrina de emprego de metralhadora, que o Corpo de Marines ainda ensina. Manter disciplina de munição, entender limites de fogo sustentado, posicionar para campos de fogo sobrepostos, nunca abandonar a arma, adaptar quando a situação muda. Page exemplificou todos os princípios. Também demonstrou algo mais. Determinação individual pode mudar resultados. 16 Marines defenderam uma crista. 15 morreram. 1 sobreviveu. Esse 1 segurou sozinho por 90 minutos. Matou 200 inimigos. Impediu uma ruptura. O campo Henderson permaneceu operacional. Guadalcanal permaneceu americano. O momento da Guerra do Pacífico não mudou para o Japão. Um Marine, uma metralhadora, 3 horas. Essas 3 horas importaram. A metralhadora M1917, usada por Page, está preservada. Foi recuperada após a batalha, refurbished e enviada ao Museu do Corpo de Marines em Quantico, Virgínia. Exposta na galeria da Segunda Guerra Mundial. A placa diz: M1917 Browning Machine Gun, usada pelo sargento de pelotão Mitchell Page, Medalha de Honra Guadalcanal, 26 de outubro de 1942. Aproximadamente 200 baixas inimigas infligidas a partir desta posição. A arma é comum, padrão, sem modificações. Nas mãos de um Marine excepcional, produziu resultados excepcionais. Marines modernos estudam as ações de Page não só como inspiração, mas como educação tática. A defesa de Page demonstra vários princípios. Primeiro, preparação importa. Page passou semanas preparando posições, munição estocada, campos de fogo limpos, suprimento de água mantido. Quando o ataque veio, estava pronto. Segundo, disciplina de fogo importa. Page disparava rajadas controladas de 5 a 7 tiros, conservava munição. Isso prolongou sua capacidade de luta. Disparos em pânico esgotariam a munição em 20 minutos. Controle sustentou por 3 horas. Terceiro, resiliência psicológica importa. Às 3h18, a arma de Page ficou sem munição. Enfrentou 200 japoneses carregando com uma pistola. Aceitou a morte, mas continuou lutando. Quando reforços chegaram, improvisou. Pegou a metralhadora e atacou. A transição psicológica de "estou morrendo defendendo" para "estou atacando" é difícil. Page fez instantaneamente. Essa transição salvou vidas. Quarto, iniciativa importa. Page poderia ter recuado quando a munição acabou. Poderia ter caído para posições secundárias. Em vez disso, contra-atacou. Liderou 40 Marines em costa abaixo. Disparou uma metralhadora de 32 libras do quadril. Taticamente incorreto. Arma pesada, recuo violento, precisão ruim. Mas Page não precisava de precisão. Precisava de choque. Os japoneses esperavam defesa. Não esperavam contra-ataque. Não esperavam um homem disparando metralhadora do quadril. O choque quebrou a carga. Os Marines venceram. Iniciativa criou vitória. Quinto, limitações de equipamento são superáveis. A M1917 foi feita para fogo sustentado, mas tinha limites. Água evaporava. Cano superaquecia. Munição esgotava. Page enfrentou todos. Superação. Reabasteceu água com cantis, aceitou o cano superaquecido. Quando munição acabou, usou a arma como fuzil. Equipamento tem limites. Operadores superam limites. Page exemplificou isso. O Corpo de Marines ensina esses princípios, mas também ensina a mentalidade de Page. A citação disse: determinação destemida. Inexato. Page não era destemido. Descrevia estar aterrorizado. Medo é racional diante de 2.000 inimigos. Mas o medo não o controlou. Ele controlou o medo. Funcionou apesar do medo. Destemor é ausência de medo. Coragem é funcionar apesar do medo. Page foi corajoso. Essa distinção importa. Marines aprendem que terão medo. Isso é aceitável. Funcionar com medo é o padrão.
Page estabeleceu esse padrão. A pergunta permanece: como Page matou 200 japoneses? A resposta é multifacetada. Primeiro, a metralhadora. A M em 1917 disparava 450 por minuto. Em 3 horas, teoricamente, 81 mil cartuchos. Mas fogo sustentado real não é possível. Page disparou rajadas controladas. Provavelmente usou 2.500 a 3.000 cartuchos no total. Para 200 mortes, 12 a 15 cartuchos por baixa. Consistente com eficiência de metralhadora contra alvos em massa. Segundo, táticas japonesas. Atacavam em ondas densas, formações compactas, pouco uso de cobertura, carregavam direto em costa acima, alvos ideais para a metralhadora. Táticas melhores reduziriam a efetividade de Page. Terceiro, terreno. Posição de Page elevada. Disparava para baixo. Japoneses subiam. Silhuetas contra o céu. Fáceis de ver e atingir. Quarto, preparação. Posição bem planejada. Campos de fogo claros, munição estocada. Não perdeu tempo procurando fitas. Pegava a próxima e disparava. Quinto, treinamento da equipe. Antes de morrerem, a equipe funcionava eficientemente. Schmidt alimentava fitas. Leipart e Gaston traziam munição. Page mirava e disparava. A equipe sustentava altas cadências. Isso matou 50 a 100 japoneses antes de morrerem. Page sozinho matou outros 100 a 150. O treinamento multiplicou a efetividade. Sexto, persistência japonesa. Não recuaram após pesadas baixas. Continuaram atacando por 3 horas, ondas múltiplas. Se recuassem após a primeira hora baixa, seriam 60 a 80. Não recuaram, continuaram. Page continuou disparando. Baixas subiram para mais de 200. Sétimo, sorte. Page não foi atingido. Granadas explodiram perto. Tiros passaram. Teve sorte. Se uma granada acertasse, morreria. A crista cairia. O campo Henderson cairia. Sorte importou. Os 7 fatores combinados produziram mais de 200 baixas. Remova qualquer um e o número cai. Mas todos estavam presentes. Page os explorou. Resultado: a defesa com metralhadora mais letal por um único Marine na história. Nenhum outro Marine igualou. Nem na Segunda Guerra, nem Coreia, nem Vietnã, nem Iraque ou Afeganistão. O recorde de Page permanece. Mais de 200 baixas, 3 horas. Um Marine, uma arma. Essa é a medida do extraordinário. O custo do sucesso de Page é medido em 15 nomes. Os Marines que morreram defendendo a crista. Arma número 1. Soldado de primeira classe Charles Lockash. Soldado James Kelly. Soldado George Thomas, mortos. Arma número 3. Soldado de primeira classe Joseph Adelman. Soldado Robert Burke. Cabo John Goins, mortos. Arma número 4. Soldado Henry Hayes. Soldado Alton Meyer. Cabo William Kelson, mortos. Arma número 2. Soldado John Schmidt. Soldado Joseph Leipart. Soldado Robert Gaston, mortos. Mais 3 marines mortos, apoiando outras posições. Total 15. Idade média 21 anos. A maioria, adolescentes. O mais jovem tinha 19. Morreram defendendo uma crista que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Em uma ilha que a maioria não localiza no mapa. Por um objetivo que parece sem sentido 80 anos depois. Mas não era sem sentido. Se aquela crista caísse, o campo Henderson cairia. Se o campo Henderson caísse, a Austrália seria ameaçada. A guerra no Pacífico mudaria. Talvez o Japão vencesse. Talvez a guerra durasse 2 anos a mais. Talvez bombas atômicas fossem necessárias em 4 cidades, não 2. A matemática se expande. 15 marines morreram. Mais de 200 japoneses morreram. O campo Henderson permaneceu operacional. A guerra continuou favoravelmente. Centenas, milhares de mortes foram evitadas. Essa é a matemática da guerra. Brutal, precisa, necessária. Page comparecia às cerimônias em memória de sua sessão todos os 15. Sabia os nomes. Conhecia as famílias. Escrevia cartas aos pais. Seu filho morreu lutando. Morreu protegendo seus companheiros marines. Morreu com honra. Sobrevivi graças a ele.
As cartas eram verdadeiras. Paige sobreviveu porque sua equipe lutou. Porque Lokash, Kelly e Thomas, na arma, mataram 40 japoneses antes de morrer. Porque Adelman Burke e Goins, na arma, 3 mataram mais 50. Porque Hayes, Meyer e Kelson, na arma 4, mataram mais 30. As equipes mataram entre 120 e 150. Antes de Paige ficar sozinho, já haviam causado 100 a 150 baixas. O total combinado foi de 220 a 300. Paige recebeu crédito por mais de 200, mas sua equipe contribuiu. Merecia reconhecimento, estavam mortos. Mortos não recebem reconhecimento. Crédito vai para os vivos. Paige entendia isso. Incomodou-o por 61 anos até morrer. Acreditava que a medalha de honra deveria listar todos os 16 nomes, não só o dele. Mas a medalha de honra é individual. Um receptor, uma citação. A equipe não foi esquecida, mas não foi incluída. Essa desigualdade incomodava Paige, mas ele aceitou. Falava da equipe em toda entrevista, todo discurso. Eu sobrevivi, eles não. Eles merecem o reconhecimento. Paige garantiu que recebessem. Se essa história te emocionou, clique em curtir. Cada curtida ajuda. O YouTube compartilha essas histórias esquecidas com mais pessoas. Inscreva-se e ative o sininho. Estamos preservando a verdade. Histórias de coragem extraordinária todo dia. Deixe um comentário agora e diga de onde você está assistindo. Alguém da sua família serviu em Guadalcanal? Conhece veteranos da Guerra do Pacífico? Diga que você está aqui. Obrigado por assistir e obrigado por ajudar a garantir que a história de Mitchell Paige não seja esquecida. Esses heróis merecem ser lembrados. Você está ajudando a fazer isso acontecer.